Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Tenente Dayana. Vocês ainda não me conheciam, eu estava enfrentando uns problemas técnicos aqui e não tinha como colocar vídeo, imagem minha para vocês, mas agora vocês podem me ver, né? Vocês estão me vendo, sou eu, tá? Eu sei que não agrada muito, mas estou aqui, tá? E espero poder oferecer uma boa aula para vocês. Então, olha só, o que são as classes de palavras? O que são as classes de palavras? Que é o conteúdo que a gente vai introduzir para ajudar a entender o conteúdo de hoje, tá? Porque o conteúdo de hoje não vai ser sobre classes de palavras, vai ser sobre substantivo, tá certo? Mas a gente vai entender um pouquinho sobre as classes de palavras para poder falar um pouquinho sobre substantivo. E o que seriam as classes de palavras, então? Gente, olha só a carinha de dúvida aí, né? Dessa criaturinha aí que a gente está vendo, tá? Esse ser humaninho. Então, as classes de palavras são as classes nas quais se dividem as palavras de uma língua, tá? A língua portuguesa, que é a nossa língua, né, materna, possui 10 classes de palavras, tá? E como é que a gente divide essas classes de palavras? A gente divide essas classes de palavras de acordo com a função que essa palavra exerce, certo? Por exemplo, a gente tem aí a língua portuguesa e a gente tem essas 10 classes aqui, tá certo? Então, olha só, cada palavrinha dessa aqui tem uma função, tá? Algumas são usadas para dar nomes, outras para expressar sentimentos, outras para ligar frases, outras para ligar palavras, essas aqui para acompanhar o verbo, para acompanhar o adjetivo ou outro advérbio, essa daqui para acompanhar o substantivo, essa daqui para numerar, né, para dar ordem, colocar na ordem, né, esse tipo de coisa, quantidade. O pronome vai substituir o substantivo, o verbo vai expressar as ações, os estados, fenômenos da natureza, e o adjetivo vai dar as características das coisas, tá? Então, dentro da língua portuguesa, dentro desse conjunto enorme de milhões, milhares de palavras que a gente tem na língua portuguesa, a gente tem também a gente tem palavras que vão servir para coisas diferentes e elas são divididas em grupos. Então, as classes de palavras nada mais são do que esses grupos de palavras, tá? Que vão servir a algumas necessidades, ok? De acordo com a necessidade. Que necessidades são essas? Necessidade de fala, de expressão, de escrita. A gente precisa expressar uma coisa e a gente utiliza uma classe de palavras para isso, tá? Então, olha só. Como a gente comentou na aula, nas aulas passadas, vocês iriam precisar do livro, tá? Então, eu quero que vocês peguem o Linguagens aí, quem ainda não estiver com Linguagens, tá? E abram na página 122, tá? Abram aí o Linguagens na página 122. Vamos lá, 1 minuto para buscar o livro. Quem não pegou, 1 minutinho aí para achar o livro. Certo? Tá tranquilo com vocês? Tá tudo bem? Quem já tá com o livro aí já pode ir abrindo, né, nessa página 122, tá? Se quiser já dando uma lidinha, já pode ler, ok? E aí a gente já vai entrar nessa classe de palavras que é o substantivo, tá? A gente já vai falar sobre essa classe
que é a classe que tem a maior quantidade de palavras na língua portuguesa. Por quê? Porque tudo que a gente conhece tem um nome, tá? E o que ainda não tem nome, o que foi recentemente descoberto, uma hora vai ter nome, né? Vai ser batizado de alguma forma, tá? Então, tudo tem um nome, tá? Cada coisa que a gente encontra tem um nome e aí vai ser um substantivo. Mas vamos construir esse conceito de forma mais lenta, tá? Vamos entender. Vamos começar então a leitura. O substantivo, construindo o conceito. Releia o primeiro parágrafo do texto de Antônio Prata que você leu no início deste capítulo. Então, vocês não precisam voltar no livro para ver, porque o parágrafo já vai estar aqui, tá certo? Ignoro, começando a leitura, ignoro se peguei a faca na cozinha e fui até a garagem, já com a ideia na cabeça. Talvez, sabe-se lá por quê, estivesse perambulando pela casa com a faca na mão. Fui parar na garagem e, por curiosidade, como quem enfia um grampo na tomada ou bolas de gude num escapamento, resolvi golpear a parede. Sei é que quando dei por mim, estava ali, admirando o pequeno risco branco, a reentrância de massa corrida, recém-surgida na grande tela terracota. Um segundo antes, ele não existia. Agora parecia brilhar como um único estar fixo na imensidão de um quarto escuro. Ok? Então, aí a gente tem esse parágrafo, tá? Recheado de substantivos, vários substantivos, tá? Mas como identificá-los? Como a gente identifica esses substantivos, tá? Então, o que é que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão dar uma lida nas questões das páginas 123 e 124 e vão fazer essas questões, tá? Fazer tudo, professora. Vou dar um tempinho, tá certo? Vocês vão fazer as questões que vocês souberem fazer, tá? Façam as questões que vocês souberem fazer. E aí, em seguida, a gente comenta, tá? Essas questões. Tá certo? E para isso, eu vou oferecer a vocês 8 minutos, tá? Quando a gente estiver aqui no cronômetro em 16 minutos, eu volto a falar com vocês para a gente fazer a correção, tá? Por isso, assim, o tempo não é longo e então vocês vão fazer as questões que vocês souberem, tá certo? Podem começar.
Faltando aí 1 minuto e meio, né, para acabar. Vamos lá. Então, vamos lá, corrigir as questões. Eu sei que o tempo foi curto para a quantidade de questões, mas eu deduzo que vocês já tenham feito essas questões, já tenham pelo menos lido para se familiarizar um pouco, né? E ter condições de responder comigo agora aqui na correção, tá? Vamos lá, página 123, certo? Então, olha só, vocês podem perceber que aqui são páginas do livro do professor, né? Anotações aqui com as respostas. Eu acho que isso facilita a correção aí para vocês e eu espero dessa forma poder ajudar, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Ao iniciar a história que vai contar, o narrador apresenta o contexto no qual ela ocorreu. Em que lugar se passa a história contada? Justifique sua resposta com palavras do trecho. Então, olha só, ele começa ali meio que um clima assim, um pouco de mistério, né? Ele tá numa casa, uma faca na mão. Então, olha só, em que lugar, né, a história se passa a história contada? Então, a história contada se passa em uma casa, certo? O que se pode perceber pela referência ao termo casa e a partes, cômodos de uma casa, cozinha, garagem, parede, tá? Então, não só pela referência da palavra casa, mas também pelas partes da casa, não é? Aqui ele faz referência, cozinha, garagem, parede. Ok? Tranquilo? Segunda questão. O narrador a todo momento faz referência a elementos do contexto no qual se passa a história. Considerando esse contexto, identifique no trecho as palavras que são nomes de objetos ou coisas. Então, olha só, nomes de objetos ou coisas que aparecem no texto: faca, grampo, tomada, bolas de gude, escapamento, massa corrida, tela, certo? São alguns exemplos. Nomes de lugares ou espaços. Então vamos lá, exemplos lá do texto: cozinha, garagem, casa, parede, quarto. Tá? São alguns exemplos aí também. E nomes de partes do corpo humano que aparecem. Aparece o nome cabeça e também mão, tá? Cabeça e mão. Nomes de sentimentos ou de processos mentais. Ideia, curiosidade, tá? Vocês entendem isso aqui, né? Nomes de sentimentos, ideia, curiosidade, tá? Processos mentais, coisas que se passam na sua mente, né? Nome de unidade de tempo. Segundo, um nome próprio, né? De algum ser especificamente, né? Estar fixo.
Nomes de resultado, de ação ou de características. Então, olha aí, risco, reentrância, imensidão, tá? Dá aqui característica, tá? Resultado de ação ou de características. Tá ok? Vamos lá, continuando. Terceira questão. Releia estas frases do trecho. Ignoro se peguei a faca na cozinha e fui até a garagem, já com a ideia na cabeça. Outro trecho. Quando dei por mim, estava ali, admirando o pequeno risco branco, a reentrância da massa corrida recém-surgida na grande tela terracota. Então, olha só. O que é que ele vai querer agora com esses trechos aqui? As palavras em destaque nas frases acompanham os nomes que foram dados como respostas na questão anterior. A qual nome cada palavra destacada nas frases faz referência? E aí? Vamos lá. O A faz referência a qual palavra? Faz referência à palavra faca, né? Você vai colocando aí na ordem, na respectiva ordem, que aí a gente vai saber, né, que a palavra tá, né, destacada, tá fazendo referência à palavra na sequência que você está escrevendo, tá certo? Então, o A faz referência à palavra faca. O na, fazendo referência à cozinha, né? Esse outro A destacado aqui, fazendo referência à garagem. Esse outro Azinho aqui, a ideia. O na tá fazendo referência a quem? Cabeça, né? Continuando aqui. O pequeno tá fazendo referência a quem? A risco, não é? E branco. Quem é que era branco? O risco, não é? Então, o pequeno e branco estão fazendo referência a risco. O azinho aqui está fazendo referência a quem? A reentrância. Recém-surgida na grande. E aí? Quem é recém-surgida? Na grande terracota. Quem é recém-surgida? Recém-surgida é a reentrância, tá? A reentrância ali, que é aquela marca, né, na parede, né? Ela estava recém-surgida. Na grande, faz referência à tela, e terracota também, tela, tá? Tranquilo? Vamos lá, vocês devem enviar as dúvidas pra gente, tá? Lá no chat. Letra B. Levante hipóteses. Qual característica desse tipo de palavra pode ser despreendida destes exemplos? Então, olha aí. Vocês vão, né, entender aqui, né? Vão levantar hipóteses para responder a essa questão. Então, olha só. Vocês escolheram, né, algumas palavras para colocar na letra A, aí da terceira questão, certo? E o que é que essa questão quer saber, de fato, certo? Você vai identificar que característica, né, a gente pode extrair desse tipo de palavra, tá certo? A gente pode extrair desse tipo de palavra a característica de quê? Essas palavras podem ser acompanhadas por outras palavras que são determinantes, tá? E as quais contribuem para especificar o sentido deles, tá? Então, olha só, o sentido delas né, a forma como eu tô falando aqui. Então, olha só, peguei a faca, só como exemplo, porque vocês entendem o que eu quero dizer. Faca foi a primeira palavra que vocês colocaram na letra A. Qual é a característica dessa palavra que eu posso entender através do A que foi colocado antes? Eu posso entender que essa palavra faca pode vir acompanhada por outra palavra, tá?
e que não é uma faca qualquer, é a faca, tá? Não é uma faca qualquer. Então, esse a, ele é uma palavra que contribui para dar sentido a essa faca. O a ajuda a dar sentido à palavra faca, tá certo? Assim como essas outras palavrinhas em destaque ajudam a dar sentido às palavras que vocês escreveram na letra A, tá ok? Compreendido? Se ficar dúvida, vocês me perguntem, tá ok? Lá no chat. Olha só, quarta questão. Discuta com os colegas e o professor. Qual é a contribuição dos nomes para a construção dos sentidos de sentidos no texto lido? Então, olha só. A contribuição, gente, é que esses nomes ajudam a construir em nossa mente a imagem daquilo que o texto quer transmitir. Tá? Então, esses nomes nos mostram a ideia, né, que o texto transmite, o espaço em que o texto acontece, não é? Coisas que estão presentes nesse espaço, ações que o personagem toma, certo? Por isso que na quarta questão ele diz: a presença dos nomes contribui para que os leitores construam as imagens a que o texto faz referência, tá? Então, os nomes vão nos trazer a imagem daquilo que o texto quer mostrar, certo, gente? Então, olha só, conceituando. Ao responder às questões anteriores, você viu que há palavras que são utilizadas para designar objetos, sentimentos, processos mentais, resultados de ação. Essas palavras são nomes, uma vez que dominam referentes, tá? Seres e objetos do mundo, aos quais chamamos substantivos. Ok? Então, ó, designa o que, ó? Objetos, sentimentos, processos mentais, resultados de ação. Tudo isso aqui, gente, vai receber o que? Nome, tá? Então, eles estão se referindo a coisas, certo? A seres e objetos no mundo, tá? Mas também a sentimentos, processos mentais, tá? Resultados de ação. Então, o que são esses substantivos? São palavras que nomeiam seres visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos, ideias. Ok? E aí, tá tranquilo até agora? Se tiverem dúvidas, vocês já sabem, né? Onde é que devem nos procurar. Então, vamos lá. Continuando aqui as atividades. Leia este texto. Como é feito o chiclete? Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de borracha, que é chamada de goma base. Depois são incluídos resinas e óleos vegetais que amaciam a massa, substâncias minerais que incorporam a mistura e açúcar, corantes, aromas e ácidos que dão sabor. Em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar e essências que formam a casquinha crocante do chiclete. Aí é só embrulhar. Tá? Então, olha aí como é que é feito o chiclete, né? Imagenzinha aí mostrando, tá? Para curiosidade de vocês. E aí, ó, primeira questão. Todo texto tem uma finalidade. Qual é a finalidade do texto que você acabou de ler? Então, olha só, bem, né? Tá bem na cara aqui. A finalidade desse texto é informar como o chiclete é feito. Ok? É simples assim. Se você quiser, a gente comenta aqui as outras, se vocês quiserem, né? Vou comentar para quem não conseguiu entender por que a letra A é a correta. Descrever as características do chiclete. Não, né? O texto mostra como o chiclete é feito, tá? Ele não dá exatamente características do chiclete, até chega a falar um pouquinho, mas o foco do texto é
mostrar como o chiclete é feito, tá? Foco principal do texto é esse. Letra C. Enumerar os produtos de que é feito o chiclete. Também não é só isso, né? Ele não tá ali só mostrando os produtos. Ele fala dos produtos, fala da sequência em que eles são misturados, não é? Como essa mistura é feita, depois tem a questão do corte. Então, ele não só enumera os produtos, não. Letra D. Apresentar os ingredientes do chiclete. Também não, né? Esse texto aqui, ele faz muito mais que apresentar os ingredientes. Uma certa parte aqui do texto, sim, né? Ele mostra os ingredientes, porque para falar como é que ele é feito, tem que falar dos ingredientes que ele contém, tá? Mas não é o foco principal do texto, não, tá bom? Segunda questão. Quem produziu o texto para explicar a fabricação do chiclete mencionou o nome de vários ingredientes. Letra A. Quais são eles? Então, olha só, que a gente vai encontrar, né, aqui no texto. Borracha, goma base, resinas, óleos, substâncias, açúcar, corantes, aromas, ácidos, xarope, essências. Tá? Então, são esses ingredientes aqui, né, que são mencionados no texto para confecção aí do chiclete, ok? Letra B. As palavras correspondentes ao nome desses ingredientes pertencem à classe dos substantivos. Esses aqui, né? Que outros substantivos há no texto? Então, olha só, outros substantivos. Chiclete, né? Próprio nome chiclete. Mistura, tipos, massa, sabor, casquinha. Ok? Então, esses aqui também são substantivos. Terceira questão. Escreva em seu caderno pelo menos 3 substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes profissionais. Então, vamos lá. O cozinheiro. Aqui são exemplos, tá? Vamos lá. O cozinheiro, o que é que ele usa? Colher, panela, faca, fogão. Letra B. O jogador de futebol. Bola, chuteira, camisa, calção. São coisas, né, que esse profissional usa. Pedreiro. Pedra, areia, cimento, tijolo e a colher de pedreiro, né? Letra B. A modelo. O modelo. Sapato, vestido, brinco, saia, calça. Letra E. O médico. Estetoscópio, termômetro, luvas, remédio, tá? F. Bombeiro. Capacete, mangueira, escada, extintor, né? É super importante. Letra G. O engenheiro usa o quê? Régua, esquadro, capacete, papel. E o pintor usa o quê? Pincel, né? Logicamente, tinta, lixa e até a própria parede, né? Às vezes eles pintam em outros lugares também, mas a parede também muitas vezes é usada pelo pintor. Então aí, eles pediram 3 substantivos. Aqui na resposta a gente ofereceu 4, tá? E quarta questão. Você já sentiu saudade de alguém ou de algum lugar? Existem muitos sentimentos ou sensações que experimentamos na vida. Letra A. Faça uma lista de sentimentos e sensações que você já teve. Então, olha só, aqui são sugestões, caso você não esteja lembrando assim exatamente dos sentimentos que você já sentiu na vida. Tá, então, ó, tristeza, todo mundo já teve uma tristeza, todo mundo já teve uma alegria, raiva, amizade, preocupação, sono, cansaço, solidão, decepção, culpa, medo, susto, né? Susto, paixão, inveja, fome, sede, orgulho, intolerância, ciúme e ansiedade. Aqui são sugestões, tá? Você vai dizer assim: ah, professora, eu nunca senti ciúme de nada. Tá ótimo, então você não bota. São só algumas sugestões aqui para ajudar vocês a lembrar dos sentimentos, tá? E sensações. Letra B. A que classe de palavras os nomes correspondentes a esses sentimentos e sensações pertencem? Então, ó, os nomes dos sentimentos pertencem à classe dos substantivos.
tá, gente? Então, vamos encerrar aqui a aula, tá? A gente vai dar um intervalinho aí e vai partir para a classificação dos substantivos, tá bom? Obrigada e até já!